Olá, queridos. Vamos a mais uma aula, hoje sobre regionalização mundial. O que vem ser região? Nós vimos, aula passada, alguns conceitos. Então, vamos dar uma relembrada rapidinho. Região configura-se com uma área delimitada, definida por suas características comuns. Então, são áreas, que têm suas características semelhantes e ali elas são agrupadas em regiões, tá? Regionalizar significa dividir o espaço geográfico em regiões, a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. São várias divisões. Que critérios eles são baseados para dividir o espaço geográfico? Em físico, socioeconômico, religioso, político e geográfico. Temos os destaques mais conhecidos. A divisão dos continentes, que é uma regionalização geográfica do mundo, que é uma divisão física, vamos ver lá na frente. Paisagens naturais, que vê, como você observa, em mapas de clima, de vegetação, você vê as regiões separadas por clima, vegetação, aí vem Cerrado, vem Amazônia, vem Caatinga, um exemplo para você entender. Cultura, idioma, hábitos, religiões, aspectos econômicos, classificação de países ricos ou pobres, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, blocos econômicos, etc. Eu não estou entrando muito em detalhe aqui, porque nós vamos ver cada um lá na frente. Critérios de regionalização, como eles são divididos, o que é usado, qual é o critério usado para se dividir um lugar. Então, nós temos físicos ou naturais, como nós já falamos ainda há pouco, que vem tratar a questão do clima, relevo, vegetação, hidrografia. Você separa as regiões pelos aspectos físicos, aspectos naturais. Como eu dei exemplo ainda há pouco da questão da vegetação, que é ligada também ao clima, a questão da Caatinga, a questão do Cerrado, são separados justamente nesse critério físico. Critério socioeconômico, é em relação à questão da população, a cultura da população. Então, nós temos o idioma, como está distribuída a riqueza entre os países, entre os locais, não é só uma divisão, a regionalização ela não ocorre só entre países, mas dentro de um estado, dentro de uma cidade, tá? Concentração de renda, industrialização, área de maior ou menor desenvolvimento, violência, geração de emprego, etc. Tem mais ainda. Critérios religiosos, o nome já está dizendo, divide-se, regionaliza aquele país ou o mundo a partir das religiões do mundo. Critérios políticos. Um exemplo que nós temos é o do período da Guerra Fria, que teve a divisão do mundo entre países capitalistas e socialistas, que vamos estudar lá na frente. Critério geográfico. Considera a localização espacial ou algum aspecto da geografia do lugar. Um exemplo disso é o continente americano. Ele é um só, mas ele é dividido em três: América do Norte, América Central e América do Sul. A primeira divisão que nós vamos pegar é a divisão dos continentes, que é um critério físico geográfico. Por que geográfico? Porque trabalha a questão da localização desses continentes no mundo, Você está por aqui, eu vou para a América, tá? Então, a América é aqui, tu tem que estar em algum desse local aqui, de verde aqui, certo? Então, temos América, Europa, Ásia, África de amarelo, Oceania e Antártica de branco aqui, ok? Então, ele utiliza o critério da distribuição geográfica, do continente. Temos aqui os 6 continentes. Os continentes são grandes extensões de terras emersas. O que é uma terra emersa, crianças? Que estão sobre a água, estão em cima da água. Aqui, se você lembra disso, isso aqui tudo é o oceano, tudo isso aqui é água, tudo que está de branco aqui é água, certo? Então, o que está sobre, em cima, é os continentes, são as terras emersas, onde nós pisamos, é o solo onde o ser humano anda, para você entender melhor, tá? O que define os continentes é a sua grande extensão de terra, o tamanho que diferencia elas de ilhas, tá? A maior ilha é essa aqui, ó. O resto, o menor continente é esse aqui. Então, aqui é por causa devido ao mapa, a cartografia,
Parece que ela aqui é maior que as, mas não é não, tá? Então, do tamanho dela para baixo, tudo é considerado ilha. A partir deste daqui para cima é considerado continente, do tamanho, tá? Então, bora lá. Ok. Divisão dos continentes. A Eurásia. Por que eu coloquei isso aqui, queridos? Porque nós vimos os 6 continentes, não foi? Mas se você olhar bem aqui entre a Europa e a Ásia, não tem separação, não tem um oceano ou um mar que separa ela, tá? Isso aqui é junto. Então é chamado de Eurásia, seria um grande continente, né? A Ásia é o maior continente que nós temos. Do ponto de vista físico, geológico, né? Olha aqui, por isso que eu peguei o mapa físico aqui, para você ver o chão deles, né? A Europa e a Ásia fazem parte de um mesmo bloco continental denominado Eurásia. Isso aqui é tudo da Europa e aqui tem a Ásia. A Eurásia apresenta diferenças no aspecto histórico, econômico, social e cultural em relação à Ásia. Por quê, criança? Quando perceberam isso aqui, que a Ásia e a Europa eram uma só, né? Que isso aqui, na verdade, era uma grande península da Ásia, que é uma península, né? Uma porção de terra que vai para dentro do mar, ok? Olha aqui. Se você vê lá o mapa, a Ásia é muito maior aqui, e aí isso aqui seria apenas uma porçãozinha da Ásia que vai para dentro do oceano, para dentro do mar, certo? Então seria uma grande península. Só que os europeus disseram, não, nós somos outro continente, tá, pessoal? Porque todas essas divisões, elas são divisões feitas pelos europeus. Então tem uma visão, né, dos europeus aí, certo? Então eles colocam, não, isso aqui não é um único continente. Por quê? Nossas culturas, nossas histórias são muito diferentes, realmente há uma diferença. Principalmente nos países aqui, pro lado ocidental, são muito diferentes já dessa área aqui da Ásia, certo? Da população asiática. A fronteira que separa a Europa e a Ásia é apresentada por elementos geográficos. Que elemento geográfico é esse aqui? Olha, os Montes Urais. Tá? Aqui tem uma cadeia imensa de montanhas que separa os dois continentes. Outra divisão que nós temos é a divisão histórica geográfica do mundo, que é também uma visão eurocêntrica, é uma visão dos europeus. Tá? O que é essa visão eurocêntrica, Elisângela? É vista a partir da visão deles, do que eles pensam, do que eles acreditam. Né? No caso aqui, esse critério da divisão histórica geográfica é a partir da expansão da colonização europeia em cada continente. Né? Eles estavam aqui e a partir do que eles foram descobrindo, né? Eles foram conhecendo o resto do mundo, eles passaram a fazer uma divisão. Não é à toa que eles se colocam como berço do mundo, berço da civilização. Mas, na verdade, onde tudo iniciou, segundo os antropólogos, né, paleontólogos, etc., seria aqui na África. Então, bora lá. Essa divisão ela é dividida em 3 regiões. O Velho Mundo, que era o que os europeus conheciam. A Ásia, olha aqui, pessoal, que eu falei ainda há pouco, olha. A Eurásia aqui, olha. A Ásia, olha a Europa aqui perto dela. Entendeu? Seria como se fosse uma dessas penínsulas aqui. Mas eles não aceitam, tá? Devido à diferença cultural e histórica. Ok? Por isso se estuda os 2 continentes separados. Nós temos a África, que era outro que eles conheciam. Aí vem o Novo Mundo, né? Teve até uma novela com essa situação, né? A descoberta, a vinda para a América. Então, descoberto, né? O Novo Mundo, a América, descoberto por Cristóvão Colombo em 1492. Olha aqui, tá? E o Novíssimo Mundo, que é a Oceania aqui, descoberto por James Cook em 1770, ok? Então, é essa visão dos europeus que ele faz essa divisão histórica geográfica. Eles são o berço do mundo, então por isso isso é considerado velho mundo. Diferente aqui no Brasil, que às vezes a ideia do velho é tratado como uma coisa ultrapassada. Não,
Para eles se chama experiência, o início, entendeu? Algo que deve ser respeitado, porque tem toda uma história. E a partir desse conhecimento, você sabe como lidar hoje com o certo ou o errado. Eles têm esse valor do velho, né? Então, não é à toa que eles se consideram velho muito. O berço de tudo, o início de tudo. Temos a Antártica, que não entra naquela divisão, você viu. Por quê? Né? Porque é uma visão eurocêntrica. E outra, a Antártida, ela não pode ser colonizada, né? Ela não é colonizada, que eu falo, ela não é povoada, né? Pessoas. O que temos aqui nesse lugar que vocês estão vendo aqui, olha, Índia, Japão, Estados Unidos, são locais de pesquisa. Então, existem pesquisadores aqui, locais, centros de pesquisas aqui, tá? E o nosso tá bem aqui, olha, aqui nessa ponta, que é o comandante Ferraz do Brasil, olha. Essa ponta aqui final, né, da Antártida, é onde está a nossa parte do Brasil, ok? E aqui se faz pesquisa, né, e a ideia de algumas explorações aí nessa área, tá? Então, olha lá, a visão eurocêntrica segue a perspectiva dos europeus e regionaliza o mundo a partir das suas ações iniciadas por eles, ignorando o desenvolvimento de outros povos pelo mundo. Foi o que nós vimos lá na frente. Okay? Então, obrigado e até a próxima aula.